Olá! Qual é, afinal, a verdadeira idade do homem? Há quanto tempo estamos circulando aqui pelo planeta? Cada vez mais a ciência está se aproximando da data definitiva. Por enquanto, o que está valendo é o seguinte: se considerarmos o Homo sapiens o mais parecido com a gente, ele surgiu há 300 mil anos. Se a referência for dos primeiros hominídeos, aí a idade vai para 2 milhões de anos. De uma coisa não é preciso ter dúvidas: somos todos africanos e todos os nossos ancestrais mais antigos saíram em algum momento da África. A perda da pigmentação mais acentuada ocorreu praticamente ontem, 10 mil anos atrás, quando alguns parentes distantes se espalharam pela África e Ásia. Essa edição do Matéria de Capa dedicada à evolução humana está só começando. Fique com a gente. De repente, envelhecemos 100 mil anos. Até há bem pouco tempo, os cientistas acreditavam que esse nosso parente distante, o Homo sapiens, havia surgido há cerca de 200 mil anos. Agora, após uma recente descoberta feita no Marrocos, a idade desse nosso ancestral passou para 300 mil anos. Foi lá, numa velha mina abandonada, a 100 quilômetros a oeste de Marrakech, no Marrocos, que foram encontrados os fósseis do mais antigo Homo sapiens, esse nosso parente distante na linha de evolução iniciada há milhões de anos na África. Os ossos e crânios de 5 pessoas que viveram na região, hoje conhecida como Jabel Arhoud, no território marroquino, têm cerca de 300 mil anos, 100 mil a mais do que os registros até então conhecidos pela ciência. Esperava que fossem bem antigos, mas não tanto, disse Jean-Jacques Rublin, cientista do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, um dos responsáveis pela pesquisa. A descoberta, segundo Rublin, altera de maneira profunda o conhecimento que a ciência tinha até agora do processo de evolução. Isso significa, acrescenta o cientista, que se existiu um jardim do Éden supostamente localizado no leste da África, na verdade pode ter se espalhado por todo o continente. Na opinião dos cientistas participantes do estudo, aqueles ancestrais eram robustos e tinham grande força física. As escavações permitiram a descoberta de parte de um crânio, um queixo, dentes e partes de membros de 3 adultos e 1 adolescente, além de uma criança de cerca de 8 anos. As ossadas são mais parecidas com as de um homem atual do que qualquer outro material já localizado até hoje. Não é de hoje que os antropólogos vasculham os fundos da velha mina de Jabel Arhoud. Na década de 60 foram feitas as primeiras descobertas no local, mas na época os cientistas acreditavam que pertenciam ao homem de Neandertal, que durante muito tempo foi tido como um ancestral humano. Hoje a espécie é considerada apenas como uma variante na evolução. Quando você fala 300 mil anos, assim, se achou um esqueleto que tinha as características do Homo sapiens e que você datou ele tinha 300 mil anos, né? Se você achar um de 310 mil anos, isso vai para trás. Se achar um de 320, vai para trás. Mas o problema é que essa descoberta ela dá uma impressão errada para as pessoas, que o Homo sapiens que teve uma transição, que de repente não era Homo sapiens, há 300 mil anos virou Homo sapiens. Na verdade não é, uma transição. A espécie anterior foi mudando e virou Homo sapiens. Então, se você pudesse achar todos os esqueletos, ia ver que ao longo de um período o homem foi mudando e virou o Homo sapiens moderno, né? Esses esqueletos de 300 mil anos, eles não são exatamente iguais aos modernos, eles são um pouco diferentes também, porque a evolução continuou seguindo depois. Mas como a gente só tem os esqueletos, a gente fica com a impressão que a transição é instantânea, entendeu? Que não tinha e apareceu o Homo sapiens. O Homo sapiens apareceu aos 300 mil anos. Não, o Homo sapiens foi mudando e por volta de 300 mil anos já tinha esqueletos com um formato muito parecido com o atual. Então podemos nos perguntar, se o Homo sapiens surgiu 300 mil anos atrás, o que aconteceu durante esse período? Vamos resgatar uma parte dessa história, sem esquecer de um importante detalhe ocorrido há aproximadamente 15 mil anos.
Ao surgirem há cerca de 300 mil anos, os humanos se dividiram em grupos raciais e se espalharam pelo planeta. Numa primeira etapa, um grupo ocupou a região ao sul do Saara, hoje conhecida como África Subsaariana, e o outro se deslocou para o sul do continente. Ao longo desse tempo, nossos ancestrais se deslocavam em pequenos agrupamentos e viviam da caça e da coleta de frutas e raízes. Há cerca de 85 mil anos, houve uma importante mudança. Os grupos que ocupavam o leste da África se dirigiram para fora do continente, espalhando-se pelo Oriente Médio, Ásia, Europa e, finalmente, a América. Ao longo dessa trajetória, eles foram perdendo a pigmentação da pele, já que não precisavam de tanta proteção contra o sol. Ao mesmo tempo, esse êxodo deu origem a diferentes etnias, que, por sua vez, ganharam traços característicos das novas regiões que ocupavam. Então, há cerca de 15 mil anos, ocorre uma outra mudança fundamental: a descoberta da agricultura e o início da vida em comunidades, que aos poucos se transformaram em agrupamentos maiores e, finalmente, em cidades. Tinham início ali as primeiras civilizações, que se formaram ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Imagina que a gente surgiu, vamos supor que esse número esteja correto, a gente surgiu há, 300 mil anos na África. Aí, há uns 80 mil anos atrás, a gente saiu da África, tá certo? Ali pelo Egito, ali pelo Oriente Médio, e aí o homem tomou dois caminhos. Uma parte foi e ficou na Europa, tá certo? Colonizaram a Europa inteira, foram até a Inglaterra, se espalharam pela Europa e ficaram ali na Europa, tempão. Aí uma outra parte da população foi para o Oriente. Então foram até a Índia, Paquistão, aqueles países, foram indo pelo litoral e se espalharam por toda a Ásia. E provavelmente ali na Ásia que eles começaram a ter o olhinho puxado, não sei o quê, tá certo? Aí eles subiram até a Rússia, tá certo? Atravessaram o Estreito de Bering, entraram na América do Norte e desceram da América do Norte para a América do Sul, e esses são os índios brasileiros, tá certo? Estão na América do Sul. Então isso aconteceu por volta de 15 a 30 mil anos atrás, se espalharam na América, até chegar na América do Sul. Agora, nas ilhas do Pacífico, a coisa foi muito mais lenta. Porque na ilha é muito difícil, não é você ir caminhando pela praia e o teu filho faz uma casinha mais para diante, teu neto mais para diante e vai indo, entendeu? Ilha você tem que chegar de barco, coloniza a ilha, depois fica um tempo, daí arranja um barco, vai para outra ilha. Então, o espalhamento do homem pelas ilhas foi muito lento, tá certo? E as últimas ilhas que o homem foi chegando nesse espalhamento ocorreram pouco tempo antes dos portugueses que estavam em Portugal começarem a construir navio para, entre aspas, descobrir o mundo, né? Então, o homem se espalhando chega nas ilhas do Pacífico mais próximos da costa da América do Sul, um pouco antes deles serem descobertos pelos portugueses que chegaram. Até recentemente, a principal ferramenta dos cientistas para determinar a idade dos fósseis era o método do carbono 14. Então surgiu o sequenciamento do genoma, o que revolucionou a pesquisa antropológica. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram uma maneira de extrair o DNA de esqueletos antigos, o que permitiu comparar o genoma humano atual com os nossos ancestrais. Assim, tornou-se possível o sequenciamento do genoma de diferentes raças e reconstruir com grande margem de acerto a origem e trajetória de vários grupos. Aos poucos, os cientistas estão descobrindo de onde surgiram as diversas espécies, seus hábitos e, principalmente, sua evolução. Ao observarem os fósseis encontrados em Jabel Arhoud, no Marrocos, os cientistas encontraram semelhanças e também algumas diferenças com os humanos atuais.
O desenho da face é o traço que mais se assemelha entre o homem de hoje e os achados de Jabal Arhut. A mandíbula inferior do Homo sapiens é muito parecida com os atuais humanos, embora um pouco maior. A principal diferença está na caixa craniana, que era mais alongada do que as atuais. Isto indica, segundo os cientistas, que o cérebro do homem moderno evoluiu diretamente do Homo sapiens e não de algum outro predecessor do gênero humano. Para os pesquisadores envolvidos no estudo, não há dúvidas. Os traços da espécie encontrada no Marrocos poderiam compor a face de qualquer pessoa que circula hoje pelas grandes cidades do mundo. Afinal de contas, como funciona a datação de fósseis pelo método do carbono 14? Parece complicado, mas não é. Vamos dar uma olhada nisso. Ao longo da vida, os animais e vegetais absorvem o carbono 14, que está presente na atmosfera. Acontece que esse elemento químico vai diminuindo ao longo do tempo. Aproximadamente a cada 5.700 anos, ele cai pela metade. Aí é só fazer o cálculo e comparar com a quantidade existente nos dias atuais. Há muito tempo, os cientistas elaboraram até uma tabela para fazer a medição. E já foi constatado que a datação por carbono 14 é mais precisa para fósseis que tenham até 50 mil anos. Depois disso, os cálculos são feitos por aproximação, porque a quantidade de carbono 14 torna-se tão pequena que dificulta os cálculos. Por esse método, é possível datar seres vivos como fósseis humanos, de animais e plantas, mas não se pode datar pedras, por exemplo, a partir do carbono. O genoma é o seguinte, eu pego os genomas de pessoas atuais ou muito recentes, de diversas partes do mundo, e vejo quão diferentes eles são, tá certo? E como eu sei a taxa que eles vão mudando, eu consigo, por exemplo, você fala assim, olha, ele muda 1% cada milênio. E a minha diferença, por exemplo, para uma pessoa de raça negra, alguns porcentagens, alguma coisa desse tipo, então eu consigo falar, bom, dada essa porcentagem, como muda só um pouquinho todo ano, eu consigo calcular quando que as duas linhagens se separaram. Então são coisas, o genoma é o seguinte, eu faço praticamente no presente e, dado a diferença do presente, eu consigo saber quanto que se separou. É uma medida de separação de duas pessoas ou dois grupos no presente. O carbono 14 não. O carbono 14 eu pego um esqueleto e vejo de que época, quando que aquele cara morreu mesmo, aquele bicho morreu. Então, assim, eu acho um esqueleto, como nesse caso lá, desse homem de 300 mil, e por carbono 14 eu falo, esse esqueleto morreu há 300 mil anos, então ele tem mesmo 300 mil anos. No próximo bloco, você sabe há quanto tempo os pré-humanos começaram a se separar dos chimpanzés, iniciando a linhagem que viria a resultar no Homo sapiens? E mais, quanto tempo nossos ancestrais levaram para aprender a andar sobre dois pés? As respostas já já. Em que momento nossos ancestrais começaram a se separar dos chimpanzés, iniciando a linhagem que iria dar origem aos primeiros pré-humanos e mais tarde ao Homo sapiens? Os cientistas arriscam uma data para essa mudança. Foi há 7.200.000 anos que começou a separação entre as linhagens dos chimpanzés e dos primeiros pré-humanos. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores Madeleine Böhm, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e Nikolai Spassov, da Academia de Ciências da Bulgária. Eles lideraram uma equipe de cientistas responsável pela descoberta de fósseis na Grécia e na Bulgária, datados de 7.200.000 anos. A partir dos restos encontrados e com recursos da tomografia computadorizada, os cientistas chegaram a um espécime batizado de Graicopithecus freyberg.
Foi a partir desse indivíduo, segundo os cientistas, que começou a separação entre chimpanzés e os primeiros pré-humanos. Daí em diante, houve inúmeras mutações até o aparecimento, 3 milhões de anos depois, do Australopithecus anamensis, há 4 milhões de anos. O Australopithecus africanus, há 3 milhões e 500 mil anos. Novamente, após outras mutações, o Homo habilis e o Homo rudolfensis, há 2 milhões de anos. O Homo erectus e o heidelbergensis, há 1 milhão de anos. O Neandertal, entre 500 mil e 400 mil anos. E, finalmente, o Homo sapiens, há 300 mil anos. A evolução da espécie dos primeiros momentos na África até os primeiros hominídeos e mais tarde ao Homo sapiens se deu ao longo de pelo menos 6 milhões de anos. Vamos ver algumas dessas etapas. Para se ter uma ideia da lentidão do processo evolutivo, um dos traços mais marcantes do gênero humano, a habilidade para andar sobre 2 pés, demorou pelo menos 4 milhões de anos para se desenvolver de maneira plena. Outra importante característica, como um cérebro grande e complexo, levou outros milhões de anos para se formar. Já a capacidade para uso da linguagem e as expressões faciais são bem mais recentes. Tiveram início há cerca de 100 mil anos. Em seguida vieram as primeiras formas de arte. Por exemplo, os desenhos no interior da caverna de Lascaux, perto de Montignac, no sudoeste da França, que representam espécies da fauna da época, têm aproximadamente 17 mil anos. A era do Paleolítico. Agora vamos falar sobre os diversos ramos da ciência que estudam a trajetória do homem na Terra. São disciplinas muito próximas, mas cada uma com suas características bem definidas. A primeira delas é a antropologia, que estuda as origens, a evolução, o desenvolvimento físico e psicológico dos seres humanos, incluindo características raciais, costumes e crenças. Já a arqueologia se dedica ao estudo das culturas e das sociedades antigas, a partir da análise de vestígios deixados pelas diversas civilizações. Daí o fato de se tratar de uma ciência social do passado. Por sua vez, a paleontologia estuda principalmente os restos deixados pelas diversas formas de vida, animal ou vegetal, além de vestígios como pegadas e outras marcas. Os paleontólogos buscam determinar a origem e idade de todos os organismos que viveram na Terra, incluindo a evolução dos primatas até os nossos antepassados mais recentes. Exames de tomografia computadorizada permitiram aos cientistas reconstituir a provável causa da morte de Lucy, um dos mais antigos ancestrais humanos. Além de mais antigos, os restos de Lucy são os mais completos já descobertos até hoje. As 35 mil imagens feitas do esqueleto levaram os cientistas à conclusão de que Lucy morreu ao cair de uma árvore, onde provavelmente procurava alimentos e se refugiava. Para os cientistas, ao cair da árvore, ela fraturou o crânio e várias costelas. Com 3 milhões e 180 mil anos de idade, Lucy pertencia à espécie conhecida como Australopithecus afarensis, que já era bípede e andava ereta, mas ainda tinha mais características de chimpanzé do que de humanos. O estudo de tomografia computadorizada foi feito por pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, liderado por John Kappelman, professor de antropologia da universidade, e Richard Ketchum, também professor da instituição. Descoberta na Etiópia em 1973, Lucy ganhou enorme importância para os cientistas porque foi possível recuperar 40% do seu esqueleto.
Em instantes, comparando-se com a idade do planeta, é como se o homem tivesse chegado ontem por aqui. E ainda as primeiras civilizações, as dinastias e algumas das grandes realizações do homem. Não sai daí. Quando se fala da trajetória do homem na Terra, vale lembrar que se trata de um tempo extremamente curto em relação à idade do planeta. Por falar nisso, qual é a idade da Terra? E como é possível fazer um cálculo que recua a bilhões de anos? De maneira geral, os cientistas calculam que o nosso planeta tem cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Um tempo bastante longo quando lembramos que os primeiros hominídeos surgiram há 2 milhões de anos e o Homo sapiens há 300 mil anos. Agora cabe a pergunta: se a datação por carbono 14 perde a precisão a partir de 50 mil anos, como os cientistas chegaram a essa data de 4 bilhões e 600 milhões de anos para a Terra? Nesse caso, eles utilizam a medição por urânio, potássio e outros minerais que têm um tempo de sobrevivência muito mais longo do que o carbono. E qual é o pedaço da Terra mais antigo que se tem notícia? É uma pequena pedra do mineral zircônio, descoberta em 2001 na região de Perth, oeste da Austrália, que tem cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos. Há cerca de 15 mil anos, o homem descobriu a agricultura e começou a se juntar em pequenos núcleos que foram se ampliando ao longo de milhares de anos. Em seguida, vieram as primeiras civilizações, as dinastias, os impérios e também as invenções. O ano 3700 a.C. marca o início da primeira civilização, os Sumérios. Em 3400 veio a escrita cuneiforme, 3300 a Idade do Bronze, 3200 a invenção da roda, 3100 a primeira dinastia do Egito. Ao longo de séculos, muitas cidades surgiram às margens dos rios Tigre e Eufrates. 2580 a.C., construção da pirâmide de Gizé, no Egito. 1766, início da dinastia Shang, na China. 1600 a.C., início do Império Hitita, onde hoje fica a Turquia. 1260, a Guerra de Troia. Ano 1000 a.C., criado o Reino de Israel. 911 a.C., início do Império Assírio. Em 776, os primeiros Jogos Olímpicos. 550, Império Persa, estabelecido por Ciro o Grande. 335 a.C., conquistas de Alexandre o Grande. No ano 264 antes da Era Cristã, as primeiras guerras púnicas entre Roma e Cartago. Em 214, o início da construção da Grande Muralha da China. Em 146, os romanos conquistam a Grécia. Em 45 a.C., Júlio César assume como ditador em Roma. No ano de 106 d.C., Roma alcança seu apogeu. Em 395 da nossa era, o Império Romano se divide em dois. Em 476, cai o Império Romano do Ocidente. No ano 1096 d.C., são as primeiras cruzadas. Em 1206, Gengis Khan lidera as invasões mongóis. Em 1453, os otomanos conquistam Constantinopla, o último bastião do Império Romano. É só uma provocação, mas tentem pensar nisso. Se hoje as pessoas acham que a vida é difícil, imagine o que era há milhões de anos, quando os primeiros ancestrais humanos começaram a deixar a África rumo ao Oriente Médio, Europa e Ásia. Longas caminhadas, enfrentando predadores e, mais tarde, um dos maiores inimigos para quem saiu do continente africano, o frio intenso na Europa. Apesar disso, eles superaram todos os perigos, foram se reproduzindo, se miscigenando e dando origem a novas espécies. Tudo isso ao longo de milhões de anos e todo esse esforço para chegar ao que somos hoje, uma espécie desenvolvida fisicamente e no cérebro, mas extremamente atrasada em inúmeros outros aspectos. Não chega a ser uma injustiça com os nossos ancestrais? Ou será que toda essa trajetória humana na Terra pode nos dar esperança de que também superaremos esses tempos difíceis? Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.